Jesus, vamos ler a palavra do Senhor que se encontra em Filipenses, capítulo de número 3. Quero ler 2 versículos da palavra do Senhor nesta noite. Aleluia, Jesus. Deus já tem falado em nossos corações nesta noite. Eu já pude sentir a presença de Deus aqui, Deus falando aos nossos corações. Aleluia. Mas vamos meditar ainda na palavra do Senhor. Filipenses, capítulo de número 3, versículo de número 13 e 14, que diz assim: Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, é que, esquecendo-me das coisas que atrás fica, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Podemos assentar? Aleluia, Jesus. Nesta noite, nós já ouvimos aqui testemunhos edificantes para a glória de Deus. Nós já ouvimos aqui nesta noite palavras ao nosso coração. E é interessante que no nosso meio, 99% é tudo ex, né? Eis isso, eis aquilo. Cada um é diferente do outro, mas é tudo ex. Antes de nós começarmos um pouquinho, eu estava ali conversando um pouquinho com o irmão Assis, falando um pouquinho da nossa história, do que Deus tem feito em nossas vidas. E quando nós olhamos e vemos, esses testemunhos nos edificam, nos fortalece porque nós cremos que Jesus ele pode restaurar o homem. Que há esperança para o homem. Aleluia. Porque não há impossível para o nosso Deus. E a palavra do Senhor, a qual nós lemos nesta noite, diz que quanto a mim, eu não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, é que, esquecendo-me das coisas que atrás fica, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então nós temos aqui Paulo dizendo: eu esqueço-me das coisas que ficam para trás, e eu vou viver o novo que o Senhor tem diante de mim. Porque acontece, amados, que muitas vezes a gente vem para a presença de Deus, nós estamos na presença de Deus, mas quando a gente às vezes tem um passado meio complicado, antes de conhecermos a Jesus, parece que esse passado ele fica grudado. E aí Paulo diz assim: uma coisa eu faço, é que eu esqueço o que para trás ficou. E eu quero viver o novo de Deus. Em outras palavras, ele está dizendo isso, porque ele fala assim: eu avanço para as coisas que estão diante de mim. Ou seja, eu quero viver o novo de Deus que está diante de mim. Aquilo que Deus tem preparado para mim. O passado já ficou. Eu não quero me lembrar mais daquelas coisas, foi ontem. Eu só me lembro para testemunhar e glorificar o meu Deus. Mas eu não vivo mais no passado. Eu não estou mais preso lá naquilo que aconteceu. E às vezes o que acontece é que muitas vezes nós encontramos pessoas que ainda estão presas naquilo que aconteceu há 20 anos atrás, há 15 anos atrás. Nós vemos pessoas que ainda estão aprisionadas naquilo que viveu. E nós encontramos assim pessoas no nosso caminhar.
Pessoas que não conseguem se desvencilhar. É como aquele hino que o pastor canta. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar. As lembranças vêm querendo fazer parar. Porque o inimigo, que é o acusador, chega diante e fala assim: você não merece. Não era para você estar aí. Você lembra que você era isso? Você lembra que você fez isso? Quem é você agora para estar aí dando um de santo com a Bíblia debaixo do braço? Você se acha tão santo agora, mas você não lembra? É o acusador vindo para nos fazer parar. E Paulo, ele diz isso. Ele diz: olha, esqueço-me das coisas. E ele antes um pouquinho, ele diz assim, mas o que para mim era ganho, eu reputei-o por perda por Cristo. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pela qual sofri perda de todas essas coisas e a considero como esterco para que possa ganhar a Cristo. Quem estava falando isso, irmão, que ele tinha como esterco aquilo que ele perdeu? Olha o que ele falou: para mim não valia nada, porque o esterco, ele tem pouca serventia para nada. Mas ele diz porque ele só serve para adubar a planta. Ou seja, ele disse: eu tenho aquilo como esterco para adubar a minha fé. Ele diz: olha, o que eu perdi, eu tenho como adubo para hoje a vida que eu tenho. E quem estava falando isso, irmãos? Era Paulo. E quem era Paulo? Só para refrescar a nossa memória em rápidas palavras, Paulo era um homem de posses, um homem de um grande conhecimento, um homem que teve o privilégio de estudar nas melhores escolas da época, inclusive aos pés de Gamaliel, que era um dos doutores da lei. Um homem respeitado aonde ele chegava. Mas ele, por Cristo Jesus, ele abriu mão de todos os seus status sociais. Ele abriu mão de até mesmo os seus bens materiais para poder seguir a Cristo Jesus. E quem disse isso é a palavra. Porque quando nós lemos as cartas dele, nós entendemos que Paulo, ele ali passou a depender dos irmãos. Ele abriu mão da sua família, abriu mão dos seus status para servir a Jesus Cristo. Então não era qualquer homem que estava dizendo: olha, eu tenho como esterco tudo aquilo que eu perdi. Eu tenho por esterco aquilo que já deixei para trás. Ou seja, ele está dizendo: isso para mim só serve de adubo para a minha vida presente em Cristo Jesus. Porque aquilo que era perda, que era ganho, eu reputei como perda. Aquilo que todos acham que era ganho, para mim não valia nada. Porque eu agora sei quem é Jesus Cristo. E ele ainda diz mais: eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E aí eu lhe pergunto: qual é o teu alvo? Nós temos que ter uma direção. Porque se nós, amados, não tivermos uma direção, quem não sabe para onde vai, qualquer lugar tá bom. Mas quando você sabe aonde você quer chegar, você tem um rumo, você tem uma direção e nada te tira. Por exemplo, se eu disser aqui hoje: eu quero ir para São Paulo, eu vou lá e vou comprar uma passagem para São Paulo. Se eu chegar lá no terminal, alguém olhar para mim e dizer assim: olha, vai para o Rio de Janeiro, vai para Bahia, eu vou dizer: não, eu tenho um negócio para ir, é em São Paulo, eu quero ir é para lá. E nada pode me tirar desse foco. Porque se eu chegar lá na rodoviária, lá no terminal, seja onde for, e eu chegar lá e ficar lá e dizer: aquele lugar tá bom. Eu não vou chegar a lugar nenhum, não tenho objetivo, não sei para onde eu quero ir, não sei onde eu vou. Mas quando eu tenho uma determinação, eu tenho um alvo, eu vou sair daqui para tal lugar.
E eu vou chegar naquele lugar. Então, amados, Paulo está dizendo, olha, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E quando nós temos um alvo, nada pode nos deter de chegar lá. E Paulo estava dizendo isso. Ele disse, olha, eu prossigo para o que está diante de mim. Eu tenho um objetivo a ser alcançado. As coisas que passou eu vou esquecer. Elas não podem mais me deter. Eu tenho como esterco tudo que aconteceu. Tudo que eu vivi, tudo que eu perdi. Tudo aquilo que eu achava que era ganho. Nada mais me importa porque eu tenho um alvo para conseguir chegar. Eu tenho um alvo que está bem diante de mim e eu pretendo chegar naquele alvo. E como nós ouvimos aqui nesta noite, irei eu para a linda cidade, Jesus me dará um lugar. Esse tem que ser o nosso objetivo. Aqui na terra, nós podemos passar por algumas adversidades, por algumas aflições. No percurso da viagem, nós podemos até passar por alguns contratempos. Mas essas coisas não podem nos deter. Elas não podem nos parar de chegarmos ao alvo. Paulo estava dizendo que essas coisas não podiam prendê-lo. Ele diz, olha, eu prossigo para um alvo. E esse passado ele não pode me deter. Eu não posso ficar preso lá no passado se eu tenho algo ali, um lugar que eu quero chegar. Talvez nesta noite você tenha carregado um fardo pesado. Mesmo estando diante da presença de Jesus. Talvez você esteja carregando algo que aconteceu há muitos anos atrás que angustia o teu coração. Talvez você viveu experiências tão amargas que você não consegue esquecer. Que isso te causa dor. Que isso te causa tristeza. Talvez você tenha carregado um fardo aonde você muitas vezes diz, Senhor, eu não aguento mais. Lá em Mateus capítulo 6, versículo 34, Jesus diz assim, ele vai falando assim, olha, não estejais inquietos por nada, nem pelo dia de amanhã, e nem você pode carregar o dia de ontem. Ele está dizendo que basta cada dia o seu mal. Ele está dizendo que nós não podemos estar inquietos pelo dia de amanhã, como também pelo dia que já passou. Porque nós não podemos mudar nada. Você não pode mudar o seu passado. Mas o futuro, Jesus está dizendo que Ele cuida de nós. Ele diz ainda assim, olhe para os passarinhos. Eles não trabalham, não fiam, não semeiam. Olhe para os passarinhos, eles não semeiam nem cegam, mas o Senhor tem cuidado dele. Olhai para as plantas, para os lírios, eles não trabalham, não fiam, mas o Senhor, nem Salomão se vestiu com tanta glória, tanta beleza como os lírios. E ele está dizendo do cuidado que ele tem para conosco. Mas muitas vezes nós estamos tão angustiados pelo que nos aconteceu. Nós estamos tão angustiados pelas cargas que nós carregamos do passado, que Jesus está dizendo assim, olha, deixa eu levar o teu fardo. E a gente diz não. Eu acho que foi o Simar que contou uma historinha um dia no púlpito, que ele disse que uma senhora estava carregando um fardo muito pesado, pegou uma carona, e ela entrou no carro e continuou com o fardo pesado no colo.
E a pessoa dizia, bota no chão, bota ali. Ela dizia, não, eu carrego aqui, deixa aqui que eu levo. Né? Parece que foi você, não foi, Simar? E aí ela dizia, vou levar aqui comigo. E ela não botava, ela estava dentro do carro, porém ela não queria soltar o fardo pesado. Continuava carregando. Muitas vezes assim somos nós diante de Jesus. Estamos na presença dele, porém continuamos com o fardo. E Jesus está dizendo, ei, me dá esse fardo, bota aqui do lado. E a gente diz, não, deixa aqui que eu carrego. Deixa aqui que eu levo esse fardo. E Jesus está dizendo, ei, troca este fardo pesado pelo meu que é leve e suave. Troca esse fardo pesado de angústia, de tristezas, de dores que a vida te causou. Esquece do passado, tenha ele apenas como esterco para a tua vida com Cristo Jesus. Não permita que esse passado lhe consuma, não permita que essas angústias lhe corrompa, lhe tire o sono. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, porque eu tenho um alvo em Cristo Jesus. Nesta noite eu queria te convidar. Pastor Isaías, dá para nós cantar?